Recentemente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, eles usaram as redes sociais para defender que o Brasil adotasse como sistema de governo o semipresidencialismo, ao invés do presidencialismo de hoje. Um dos argumentos usados pelos ministros é que o semipresidencialismo seria uma alternativa para superar os problemas de governabilidade do modelo atual. O semipresidencialismo é o tema do Opinião Pernambuco de hoje, programa que vai ao ar na TV Universitária, na Rádio Universitária FM e na Rádio Paulo Freire. Eu, Amanda Dantas, vou conversar sobre esse assunto com a cientista política e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Maria Barros. A primeira pergunta, professora: qual a diferença do semipresidencialismo para o presidencialismo e também em relação ao parlamentarismo? Amanda, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para participar do programa, é um grande prazer, mas é preciso a gente entender que o semipresidencialismo é um sistema de governo que faz uma mistura, realiza uma mistura entre aspectos do presidencialismo e do parlamentarismo. Em relação ao parlamentarismo, o semipresidencialismo também tem o presidente como chefe de Estado, o primeiro-ministro como chefe de governo, e o parlamento pode demitir o primeiro-ministro. Em relação ao presidencialismo, no semipresidencialismo, o presidente também é eleito pelo povo, havendo uma clara distinção entre as ações do executivo e do legislativo. No entanto, o presidente e o primeiro-ministro compõem o poder executivo, diferente do presidencialismo, onde apenas o presidente é chefe do poder executivo. O presidente, ao contrário, não é, do parlamentarismo, ele não tem apenas poderes simbólicos, ele tem poderes fortes. A grande diferença é que é ampliado, né, cresce muito significativamente o poder do Congresso, o poder do parlamento. Por exemplo, o poder do presidente é tão significativo ainda no semipresidencialismo que ele pode dissolver o parlamento, ele pode nomear o primeiro-ministro e demiti-lo, ele pode cuidar da política externa do país. Então, esses são aspectos que mostram que a gente não tem uma redução significativa do poder do presidente. Ele tem poderes. O que no parlamentarismo é apenas um poder simbólico de chefe de Estado. Ainda em relação ao poder do presidente no semipresidencialismo, há alguns autores e algumas personalidades que defendem, como é o caso do ministro Barroso e do ex-presidente Michel Temer, que trouxe esse debate à baila do semipresidencialismo já no período anterior ao impeachment da Dilma Rousseff. O presidente tem um papel ativo na política, muito mais do que o parlamentarismo, porque ele vem com um respaldo popular muito grande a partir de um processo eleitoral e que tem atrás de si milhões de votos, o que estabelece um maior equilíbrio entre o poder executivo e o poder legislativo, já que o primeiro-ministro não tem o referencial de votos que o presidente teve. Mas a gente vai falar também das dificuldades de implantação de um semipresidencialismo no Brasil. Porque o semipresidencialismo, mesmo colocando um presidente com poder de interferência, nós não temos um sistema político, uma cultura política ainda, em que nós tenhamos assim, vários setores da sociedade representados no nosso Congresso Nacional. Isso seria um problema para a governabilidade. O ex-presidente Temer, o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes espelham muito mais na experiência da França, que é uma experiência exitosa, mas não apenas a França tem essas experiências de semipresidencialismo. Existem outros países que vivenciam: a Argélia, Portugal, a Rússia, Egito, Romênia e Ucrânia. Todos com a mesma característica, professora? Mas não com o mesmo resultado de Portugal e de França. Por quê? Porque
nesses outros países, a gente acaba tendo uma espécie de ditadura das elites, que são aqueles que conseguem fazer os seus representantes, dada a ampliação do poder do Congresso. Então, em Portugal e na França, em que você tem países europeus com equilíbrios econômicos e inclusão social maior, há um maior equilíbrio da representação da sociedade em seu parlamento. Nós aqui teríamos uma ampliação do lobby de quem já está no poder, não é? Então, veja, no Brasil, esse modelo não é previsto pela nossa Constituição. Para que ela venha a acontecer no Brasil, é necessário que haja uma PEC, né? Que é uma proposta de emenda à Constituição, que é o que o presidente, e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele defende o semipresidencialismo a partir das eleições de 2026. É viável para o Brasil, professor? Olha, essa vai ser uma discussão, exatamente isso que você está colocando. Nesse momento, a oposição está muito preocupada, muito atenta, porque é uma proposta do Arthur Lira, na medida, é uma proposta que Arthur Lira vai colocar em debate. Nesse momento, o Centrão tem um papel de garantir a governabilidade no país. E pela primeira vez, né, com a chegada, né, do Ciro Nogueira, o Centrão, de fato, vai experimentar, participar efetivamente das decisões do executivo do país. Então, a gente estaria aí configurando um semipresidencialismo, tendo à frente figuras de primeiro-ministro exatamente que representariam esses interesses do Centrão. É exatamente essa uma das razões que faz com que o deputado Arthur Lira coloque na agenda do dia o que viria a diminuir significativamente o poder das oposições no Brasil. Então, essa é uma questão muito séria, né? E essa semana o Haddad fez uma crítica interessante, que é uma crítica do Haddad, mas é também uma crítica da oposição no Brasil, principalmente de partidos como o PT e como o PSOL, que essa discussão estava engavetada desde a crise política ocasionada, que teve como resultado o impeachment da presidente Dilma, e agora, a partir do momento em que se começa a discutir a crise de aprovação do governo Bolsonaro e a possível eleição do presidente Lula, essa seria uma forma de controlar, do Congresso controlar os poderes, de garantir que o Bolsonaro, né, venha a ser presidente submetido, caso ele se reeleja, a uma maior pressão, um maior controle do parlamento, e em caso de Lula, a mesma coisa. Então, para a esquerda, isso seria a continuação do golpe. Só concluindo essa primeira parte, no caso da esquerda, isso seria um plano que estaria reunindo o que a gente chama de golpe, que resultou no impeachment da Dilma pelas pedaladas fiscais, na eleição do Bolsonaro, que se utilizou das fake news, e somando a isso o semipresidencialismo, que colocaria nas mãos do Congresso, tendo aquele grupo comandando o governo, aquele grupo maioral que forma o Centrão à frente do governo, e isso garantiria uma estabilidade política, ou seja, que o Brasil teria uma maior estabilidade política. A gente pode discutir mais à frente, porque isso, na verdade, não é uma afirmação correta. Professora, você falou aí do Centrão. O Brasil é conhecido por causa da quantidade de siglas partidárias que tem. Então, num cenário como esse, o semipresidencialismo seria viável? Veja, Amanda, eu participo da opinião de várias pessoas, mas principalmente do constitucionalista português Jorge Reis Novaes. Ele enxerga que o problema político do Brasil não está necessariamente no fato do presidencialismo, mas sim na estrutura partidária brasileira. Nós temos uma quantidade muito grande de partidos, e o problema não é a grande quantidade de partidos, mas é principalmente a falta de afinidade ideológica entre esses partidos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura política atrasada, ligada, por exemplo, ao coronelismo, ao clientelismo político, em que nós votamos muito mais nas pessoas do que necessariamente nos projetos e nos programas dos partidos. E isso faz com que o sistema político eleitoral brasileiro se torne extremamente frágil.
não é? Na medida em que você não tem uma perspectiva de definição de programas partidários, de projetos políticos ideológicos. Então, é preciso inicialmente, antes da gente mudar o sistema de governo, a gente alterar, refazer, repensar a organização político-partidária brasileira e trabalhar muito na constituição do eleitorado mais consciente. Ora, se nós tivéssemos o eleitorado mais consciente, que votasse mais diretamente nas questões político-ideológicas, que tivesse a consciência do que quem muda o Brasil é quem faz as leis, então isso em relação aos municípios, aos estados e ao governo federal. Então, o semipresidencialismo seria uma opção boa, como pensa os ministros do STF, Gilmar Mendes e Barroso. No entanto, com a realidade do voto de cabresto, do voto de permuta, do voto mercadoria que nós temos no Brasil, nós estaríamos tirando da posição simbólica de grande poder que o Centrão tem hoje e dando a ele um poder formal e legal, afastando, inclusive, as oposições das decisões importantes e da participação dessas decisões. Então, o poder não está no presidencialismo, mas no péssimo funcionamento das estruturas partidárias brasileiras. Essas, sim, precisam ser repensadas para que, posteriormente, a gente pense em semiparlamentarismo ou não. Professora, os que defendem o semipresidencialismo diz que seria uma solução para o toma lá da cá, os conchavos do presidencialismo de coalizão. Isso procede? Não, porque isso ocorre exatamente por conta dos lobbies que existem na política brasileira. Não se muda política por decreto. Você não vai mudar uma lei, vai mudar a cultura política do país de uma hora para outra. Por exemplo, o fato de nós termos a Lei Maria da Penha, ela ajudou bastante no enfrentamento à violência contra a mulher, principalmente no que diz respeito à responsabilização do agressor contra a mulher. Mas isso não acabou com a violência contra as mulheres, porque os dados de violência contra as mulheres são muito grandes ainda, apesar da gente ter a Lei Maria da Penha e tantas outras leis, não é? Nós temos o racismo, por exemplo, no Brasil, como um crime inafiançável. Isso não fez com que o racismo estrutural desaparecesse. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, criar leis e, ao mesmo tempo, criar um processo educativo que, desde as crianças pequenininhas, elas comecem a entender o funcionamento do sistema democrático. Por que a gente não defende a democracia no Brasil? Hoje tem gente, inclusive, pedindo intervenção e ditadura militar, sabendo da importância que você tem na democracia, o direito de, inclusive, ir para a rua pedir um troço desse. Então, a gente corre muitos riscos de, em uma sociedade que ainda não está preparada, em que uma democracia ainda está em construção, a nossa democracia tem mostrado suas fragilidades, na medida em que valores fundamentais, as regras democráticas, estão sendo colocadas em xeque. Então, é um debate muito significativo que deve preocupar a sociedade brasileira, não é? E a gente precisa estar muito atento a melhorar as nossas instituições e a qualidade da nossa democracia. Se nós tivermos uma democracia com maior qualidade, ela pode funcionar bem no presidencialismo, no parlamentarismo ou no semipresidencialismo. Por exemplo, em uma sociedade como a americana, o que garantiu, por exemplo, que Donald Trump não destruísse o país foi exatamente o quanto é forte aquela democracia, né, sustentada nas suas instituições e não nas pessoas. Porque se fosse nas pessoas, ela teria sucumbido aos interesses danosos do Trump. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo e o Opinião Pernambuco volta já. O programa Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é o semipresidencialismo. Eu converso com a cientista política Ana Maria Barros. Professora, um dado recente mostra que a população
que há uma imagem negativa da população em relação ao Congresso. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 38% dos entrevistados achavam a atuação do Congresso ruim, 43% regular e 14% bom. O sistema semipresidencialista daria mais poder ao parlamento. Essa discussão teria força diante dessa avaliação negativa que a população faz do Congresso? Perfeitamente, Amanda. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional, ele tem hoje, predominantemente, a representação dos grandes lobbies brasileiros, né? E uma baixa representação da sociedade, dos interesses da sociedade. Tanto que várias conquistas, vários direitos foram reduzidos nesse curto tempo de governo, com o apoio significativo de grupos que apoiam o governo e que hoje são maioria no Congresso. Então, você dizer que é a favor do semipresidencialismo é você colocar, trazer esse Congresso para a mesma relação de poder que você dá com uma grande margem de votos a um presidente da República. Não é? O grande problema é que nessa recente República, o uso do recurso do impeachment, né, foi feito e isso abalou muito, principalmente a crença do presidencialismo. No entanto, precisa a gente ter muito cuidado quando fala de sistemas novos, porque a gente precisa analisar a cultura política que a gente tem. Você diz, mas no semipresidencialismo nós não teríamos a crise política que nós temos no presidencialismo. É um equívoco. Por exemplo, quando você elege um presidente e um vice-presidente, você já tem coisas complicadas. Tirando Lula, você vai ver que de Dilma para cá, os vice-presidentes e os presidentes não combinam muito. Temer com Dilma não combinava muito, e o Mourão com Bolsonaro. Não existe mais a figura do vice-presidente. No entanto, o ministro, o primeiro-ministro, ele ascende com muito poder. E se forem de partidos diferentes? E se tiverem interesses diferentes? Então, o presidente pode demiti-lo, né? Como também reunir 5% das duas casas do Congresso, a Câmara de Deputados e o Senado, e destituir. Não é? O gabinete ele não cai enquanto não houver outro primeiro-ministro, porque não existe a figura do vice-presidente. Mas, olha, com essa avaliação pesada, o baixo descrédito que existe em relação ao Congresso, principalmente as grandes falcatruas, a venda de apoio político, não é? Todas as notícias que nós acompanhamos ao longo da recente história do Brasil. Então, é bastante difícil a gente acreditar que o presidente que a grande maioria dos brasileiros, né, votou e elegeu, pode não ter condição de governar exatamente por conta dessa difícil relação. Agora, o que é que está por trás disso? Por trás disso, gente, está exatamente o desejo do Congresso de ter maior protagonismo na política brasileira. Né? E este Congresso, principalmente aqui a Câmara de Deputados, é o maior protagonismo no sentido da garantia dessa maior negociação. Ora, se essa história da compra de votos está historicamente ligada à política brasileira, quem nos garante que o Centrão, do dia para a noite, vai deixar de ganhar comprando, trocando, fazendo isso, aquilo, outro? Professora, a senhora falou no impeachment, né? Desde a redemocratização, o Brasil passou 2 vezes pelo processo de impeachment. O presidente Fernando Collor e a presidente Dilma Rousseff. Com o semipresidencialismo, isso não iria mais acontecer, porque se o presidente não passaria mais pelo impeachment, e se o primeiro-ministro perdesse apoio, ele seria trocado, é isso? Então, para a população brasileira, que já passou por esses 2 processos traumáticos, não seria uma coisa positiva? Mas eu tenho que lembrar para você que nós já tivemos um parlamentarismo brasileiro na época do imperador, não é? Não esqueçam vocês que o que é que o imperador fazia? Esse gabinete aqui estava em crise, destituía e chamava o outro. Gente, é o Brasil.
Nós estamos num país que tem uma cultura política clientelista, conservadora, atrasada, um eleitorado com baixo grau de compreensão cidadã, de cidadania, uma cultura política profundamente precária. Um presidente eleito por milhões de votos e um primeiro-ministro eleito apenas pelo Congresso, isso vai ser a ampliação da crise, nesse contexto que a gente está vivendo aqui. Esse contexto aqui que nós vivemos hoje, a gente vai ter um aprofundamento e a ampliação dessa crise. Ou seja, nos países em que o semipresidencialismo funciona, esses países funcionam bem, que é o caso de Portugal, mas principalmente da França. Esses países eles têm poucos partidos políticos e com programas políticos muito claramente definidos, que não é o nosso caso. Aqui nós temos alguns problemas bem diferentes da França. Nós não temos poucos partidos políticos, nós temos muitos partidos políticos, e esses muitos partidos políticos, alguns até se identificam no programa político partidário, mas eles não estão juntos necessariamente na hora da organização, da luta e da decisão do poder, da deliberação. Então, por isso que a gente, eu diria que, se você me perguntasse o que é que significaria hoje a escolha do semipresidencialismo, eu responderia para você, seria o reinado do centrão. Por isso a oposição é contra, porque ela enxerga, nesse momento que se está discutindo esse tema, que é semipresidencialismo, mais um golpe no processo político eleitoral que pode vir a acontecer em 2022, né? E na possibilidade da gente ter um modelo político que contemple, mesmo dentro desse presidencialismo com defeito, que precisa ser melhorado, adequado, a cidadania precisa ser mais qualificada, os movimentos sociais precisam eleger mais representantes, não é? As populações precisam estar mais presentes na vida política do Brasil. Enquanto a gente não superar, como diria Bobbio, não é? O voto de permuta, a gente não ascende para uma democracia mais forte, uma democracia mais segura. É melhorar o sistema eleitoral, melhorar a qualidade do eleitor e de quem ele elege, e aí sim a gente pode discutir semipresidencialismo, outras coisas. Quanto maior o poder do centrão, maior será a ausência do debate dos direitos e do acesso à cidadania nesse país. Professor, e do ponto de vista prático, hoje existe a possibilidade de ser aprovado porque já houve um plebiscito e a população optou pelo presidencialismo. Do ponto de vista prático, é constitucional? Não teria que mudar a Constituição em relação ao sistema de governo, já que a população optou no passado pelo presidencialismo? Mas você sabe que pode haver uma emenda à Constituição, né? Se for feito sem um projeto de emenda, uma PEC, de forma nenhuma, é inconstitucional. Para que ocorra, tem que haver uma PEC, e é isso que o Arthur Lira está tentando fazer por dentro do sistema. Mesmo tendo havido um plebiscito lá anteriormente, um projeto à emenda à Constituição, desde que cumpra os processos na casa, tanto da Câmara como no Senado, desde que aprovado com a quantidade de votos na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, ela passando, ela pode ser implementada. Aí a gente não vai poder discutir a inconstitucionalidade, porque a Constituição foi modificada, está entendendo? Ele só é inconstitucional se não for previsto na Constituição. E, por exemplo, toda emenda constitucional ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e mesmo passando pela Comissão de Constituição e Justiça, desde que os deputados queiram discutir sua constitucionalidade, aí vai para o Supremo. Mas pode passar, sim, pelo Congresso, sendo aplicado, e aqueles que discordam podem recorrer ao STF. Mas, passando como emenda à Constituição, não havendo dúvida sobre que respeitou todos os trâmites da casa e os princípios norteadores da Constituição brasileira, pode sim ser implementado. E eu espero que não. Professora, para finalizar nosso bate-papo, eu queria perguntar, na sua visão, há clima no Brasil hoje
para que o Brasil adote o semipresidencialismo? Você acha que está mais favorável ou desfavorável nesse momento? Veja, nós temos um Congresso Nacional, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque nós estamos em meio a uma crise humanitária, que muitas coisas estão sendo discutidas sem que a sociedade compreenda o seu significado. Né? Uma dessas pessoas que deixou isso muito claro para nós foi o ex-ministro Ricardo Salles. Vamos passar a boiada. Nós estamos, eu diria que o clima político não, mas que existe uma situação política que o Brasil vive de uma total irresponsabilidade em relação à pandemia, não é? De uma ausência de controle da sociedade, na medida em que vários conselhos foram destituídos à participação do povo. Então, as audiências públicas estão sendo realizadas à distância, há uma total dificuldade da população se mobilizar e ir até Brasília para fazer pressão social. Então, existe um contexto que pode facilitar uma demanda como essa passar. Eu espero que a sociedade brasileira se mobilize para que isso não aconteça, sabe? Mas é muito arriscado a gente eleger um presidente da República que possa reverter muitas dessas coisas que aconteceram nesses últimos anos do Brasil e a gente ter que se topar com a força do centrão no semipresidencialismo. E nesse sentido, se for aprovado, nós vamos ter este Congresso que a sociedade rejeita, que reconhece por essas estatísticas que você me apresentou, e não representa os seus interesses, funcionando como governo. E isso é muito perigoso nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Ok, professora Ana Maria Barros, muito obrigada por esse bate-papo sobre o presidencialismo. Eu agradeço a sua audiência e o programa Opinião Pernambuco volta na próxima edição.